Boa noite, gente. Eu sou o professor George, né? E vou dar mais uma aula aqui sobre teoria dos grafos. A aula de hoje vai ser sobre uma introdução à teoria dos grafos. Um grafo nada mais é do que uma estrutura matemática composta de um conjunto de vértices, que são pontos, e um conjunto de arestas, que são ligações entre esses pontos. Então aqui a gente tem um exemplo de um grafo com 6 vértices, os vértices A até F. E a gente tem algumas ligações entre eles aqui. Esse mesmo grafo ele pode ser representado matematicamente da seguinte forma: como um conjunto de vértices de A até F e um conjunto de arestas que são pares de vértices ligados entre si. Por exemplo, AE representa essa ligação aqui entre o vértice A e o vértice E. E assim por diante. O importante da disciplina de teoria dos grafos é o que os grafos representam e o que pode ser feito neles em termos de processamento de algoritmo. Na aula de hoje, eu vou dar uma introdução sobre essas possibilidades aqui. Então, por que estudar grafos? Grafos são uma importante ferramenta matemática com diversas aplicações. Um grande número de problemas pode ser representado como um problema em grafos. Uma vez que um problema foi representado como um grafo, existem várias soluções prontas para uso, vários algoritmos da literatura para resolver esses problemas. Então, geralmente, a maior dificuldade está em expressar o problema como um grafo ou em coletar os dados. Para resolver problemas usando a teoria dos grafos, a gente segue o seguinte processo de abstração. A gente tem um problema do mundo real, a gente faz uma modelagem desse problema para a nossa estrutura de dados, que é um grafo, e a gente aplica algoritmos e ou conceitos, teoremas, para encontrar uma solução para o nosso problema inicial. Okay? Agora eu vou falar sobre alguns problemas clássicos da teoria dos grafos, né? Os primeiros problemas que foram resolvidos com grafos ali na história. Primeiro, o problema das pontes de Königsberg. No século XVIII, havia na cidade de Königsberg um conjunto de 7 pontes que cruzavam um determinado rio, Rio Pregel. Eles conectavam duas ilhas, na verdade está errado os nomes aqui, né? Duas ilhas C e D, as margens A e B. E entre esses pontos de terra, tinham várias pontes, na verdade são 7 pontes aqui, né? E uma pergunta que se fazia na época, né, um certo desafio, era o seguinte: é possível, começando em um dos blocos de terra, qualquer um deles, caminhar exatamente uma única vez sobre cada uma das pontes e retornar ao ponto de partida? Esse problema ele foi modelado como um grafo da seguinte forma: cada ponto de terra virou um vértice e cada ponte virou uma ligação entre esses vértices, né? Por exemplo, a ponte que liga os pontos A, D e B virou essa aresta DB aqui, marcando em azul, e assim por diante. Na ocasião, um matemático chamado Euler, que fez várias contribuições para a ciência da computação e para a matemática, provou, através de grafos, que não é possível realizar determinada tarefa. Ele provou através do teorema, que é conhecido na teoria dos grafos por teorema de Euler. Não surpreende ninguém. Que ele diz o seguinte: para ser possível você passar por todas as arestas exatamente uma vez e voltar no ponto de origem, é necessário que todos os vértices tenham um número de conexões par. Isso é bem intuitivo, né? Pensa bem, vértice A. Se eu sair do vértice A, eu vou precisar de uma aresta para voltar ao vértice A. Bom, se eu tiver um número ímpar de arestas, eu vou pegar uma próxima aresta ímpar para sair de A, mas não tem como eu voltar para A, porque o número de arestas é ímpar. Então, a demonstração desse teorema é bem intuitivo, né? Esse grafo aqui é um exemplo de grafo que não atende nessa propriedade de ter todos os vértices com número par de ligações, logo, não é possível realizar a tarefa. Um outro problema clássico, né, da teoria dos grafos é o problema das 3 casas. Suponha que tenha 3 casas e cada uma delas deve ser conectada a 3 serviços básicos: água, eletricidade
e telefone. Então, a gente tem aqui um esqueminha, né? Então, esse problema também pode ser resolvido com grafos, né? Da seguinte forma. Aliás, primeiro eu nem especifiquei a pergunta, né? Considerando que todos os fios e canos não podem se sobrepor, é possível fazer todas as conexões sem haver cruzamento de tubulação? Ou seja, é possível entregar água para as 3 casas, possível entregar energia para as 3 casas e o telefone para as 3 casas sem cruzamento? Um exemplo de cruzamento é esse aqui. Isso aqui não pode ocorrer numa solução. Então, esse problema pode ser formulado como um grafo da seguinte forma, né? Cada casa se torna um vértice, então tem aqui um vértice para cada casa. Cada serviço também é um vértice, né? Então tem um vértice para cada serviço. E aí eu tenho as ligações aqui, né, que são as conexões dos serviços às casas. Então eu posso ligar aqui, essas ligações são simples, né, do primeiro serviço. O segundo serviço de energia, eu ainda consigo ligar com uma certa facilidade. Eu posso ligar, por exemplo, aqui. Posso ligar esse aqui por trás. E posso ligar esse aqui por trás também. Já o último serviço já começa a ficar bem difícil de ligar, né? Eu posso, por exemplo, ligar na casa do meio por aqui. Posso ligar na casa da ponta esquerda por aqui. Mas não tem como eu ligar a terceira casa. Não tem nenhum caminho aqui que não cruze arestas aqui na nossa solução. Então, não é possível fazer essa última ligação aqui. Bom, esse desenho meu de grafo aqui, ele não ficou muito bom, mas no slide eu tenho um desenho bem melhor que eu preparei com muito carinho antes da nossa aula aqui. Então, é um esquema similar ao que eu fiz, né? Comecei a fazer as ligações e, por fim, a ligação do serviço A, nesse caso, para a casa 3 se tornou impossível. Okay? Então, existe também um teoria dos grafos, que diz que não é possível fazer essas conexões sem cruzamentos. Okay? Esse teorema é um pouco mais complexo, a gente vai ver adiante no curso. E, por último, o problema clássico que eu queria mostrar para vocês é o problema da coloração de mapas. Então, considere o mapa da região Nordeste. O desenho aqui. Com quantas cores é possível pintar os estados, fazendo com que nenhum estado tenha a mesma cor de seus vizinhos? Da seguinte forma, né? Se eu pintar, por exemplo, a Bahia de vermelho, eu não posso pintar o Sergipe de vermelho, porque o Sergipe faz fronteira com a Bahia e não ficaria clara a diferença entre eles. Então, a pergunta é, né? Com quantas cores é possível pintar os estados da região Nordeste? Ou um mapa qualquer arbitrário, né? Então, esse problema também foi resolvido, né? Pode ser resolvido com teoria dos grafos da seguinte forma. A gente tem um problema real. Vamos ver se eu consigo escrever aqui com o mouse. Real. É criado, né, um grafo que representa esse problema real, ou seja, esse problema modelado como um grafo. O gráfico que representa o problema é o seguinte: cada estado vai ser representado por um vértice. Estados que fazem fronteira entre si vão ser ligados por arestas. Então, por exemplo, né, Bahia e Sergipe tem uma fronteira, então a gente tem aqui uma aresta ligando Bahia a Sergipe. E assim foi para os outros estados aqui da região Nordeste. Espero que eu não tenha esquecido nenhuma conexão. E por fim, essa aqui é uma possível solução para esse problema. Ou seja, eu preciso atribuir uma cor para cada um desses vértices, de modo que vértices que são interligados diretamente não tenham a mesma cor. Então, por exemplo, eu posso colocar a cor verde na Bahia. Se eu colocar a cor verde na Bahia, Piauí não pode ser verde, Pernambuco não pode ser verde, Alagoas não pode ser verde, Sergipe não pode ser verde. De fato, né, a nossa solução aqui, isso ocorre, né? Piauí não é verde, Pernambuco não é verde, Alagoas não é verde, Sergipe não é verde. Então, beleza, a gente encontrou uma solução para esse problema. Nessa solução, a gente usa 4 cores, né? A gente usa o verde, o roxo,
o marrom e o amarelo. Então, uma pergunta aí para vocês pensarem. Seria possível colorir esse mapa com apenas 3 cores? E aí, o que vocês acham? Como está online aqui, né, eu vou deixar essa pergunta para vocês pensarem depois aí. Quem já assistiu o começo da disciplina no semestre passado já tem um spoiler ali. Mas esse exemplo, ele começa a dar uma dimensão de que, mesmo para problemas pequenos, né, esse problema aqui ele tem 9 vértices apenas, mesmo para problemas pequenos, a solução desses problemas pode não ser trivial. Nesse exemplo aqui, a gente encontrou uma solução com 4 cores, mas pode ser que exista uma solução com 3 cores. Então, a gente leva um certo tempo aqui para descobrir. E para problemas reais de interesse prático, quando a gente tem centenas de vértices ou talvez até milhares de vértices, aí a coisa começa a ficar mais complicada. Então, daí que a gente precisa lançar mão de algoritmos e estratégias eficientes para resolver esses problemas, certo? Então, vamos seguir para as aplicações. Eu mostrei agora vários problemas que não têm interesse prático, na verdade. Tipo, o mapa é uma coisa que não é comercialmente interessante. É um problema que lá foi teórico lá muitos anos atrás, foi resolvido. Hoje em dia é uma coisa super simples de fazer. Ou, por exemplo, o problema lá das pontes, né? Quem quis cruzar, cruzou e pronto. Mas esses são problemas que são problemas teóricos que construíram um alicerce para alguns dos conceitos de grafos que tem atualmente. E atualmente tem muitas aplicações de grande interesse, né? Tanto comercial quanto teórico em ciência da computação. É isso que eu vou mostrar agora. Então, a primeira aplicação de interesse é no conteúdo de redes de computadores. Todo o tráfego de pacote de dados pela internet pode ser interpretado e resolvido através de grafos. Da seguinte maneira: cada equipamento transmissor-receptor de dados representa um nó da rede. Então, por exemplo, eu tenho aqui vários servidores. Tem o servidor que eu chamei de B, o servidor D, o servidor E, tem o servidor da provedora de serviço de internet, tem o meu roteador residencial, e a rede é composta de milhões de nós desse aqui que vão direcionar os pacotes pela rede. Então, inicialmente, cada equipamento, transmissor, receptor de dados é um nó na rede. O termo nó e o termo vértice eles são intercambiáveis, ok? A gente pode chamar de vértice de nó, é a mesma coisa aqui. Então, cada equipamento é um vértice ou um nó. Equipamentos que são interligados diretamente entre si, seja que tenha uma fibra ótica ou alguma outra estrutura aqui, eles são conectados por aresta. Então, por exemplo, o meu roteador residencial ele é ligado aqui ao servidor da provedora. A provedora, por sua vez, ela é ligada a outros servidores que são ligados a outros servidores, eventualmente da backbone da internet, né, do esqueleto principal da internet, e que eventualmente vão ligar um determinado servidor de destino ao qual quero enviar pacotes, certo? Vamos supor que eu aqui da minha casa fiz uma busca lá no Google. Então, pela rede, né, eu tenho que seguir por um certo conjunto de dispositivos até localizar o servidor da Google que vai lá processar o meu pedido, a minha busca. Okay? Então, mas cada uma dessas arestas, ela também tem uma informação que é importante para a gente. A cada uma dessas arestas associada um peso que corresponde à latência em milissegundos que os dados levam para percorrer esse caminho. Esse peso já expliquei, né, o tempo que o pacote leva para percorrer essa conexão. Então, no nosso exemplo aqui, né, as latências estão bem pequenas, porque a maioria das conexões de alta qualidade estão em latência mínima. Então, tem uma latência aqui de 2 milissegundos para a provedora, depois da provedora para o servidor B de 5 milissegundos, e assim por diante. Então, a rede de computadores ela é representada como um grafo, né? E os nossos aparelhos, né, que roteiam os dados, né, o que encaminha os dados, na verdade, eles resolvem problemas de caminhos frequentemente aqui para descobrir quais são as melhores rotas ou por quais rotas eles vão enviar os pacotes até chegar no destino aqui. Bom,
Como exatamente eles fazem isso já é um assunto da disciplina de redes de computadores. Mas a gente está interessado aqui no problema de grafos que está envolvido nessa comunicação aqui. Então, a gente pode notar que existem vários caminhos, né? Por exemplo, do meu roteador residencial até o servidor destino. Então, eu posso ir aqui pela provedora, depois eu posso seguir pelo servidor C, depois pelo servidor E depois alcançar o meu servidor destino. Bom, se eu fizer essa rota, eu vou ter uma latência total aqui de 2, 9, 11, 15 milissegundos. Então, isso aqui é uma forma de enviar dados até o servidor destino. Essa é a forma mais eficiente? Bom, a gente tem que conferir, ok? Então, vamos tirar algumas marcações. Por exemplo, e se eu fizesse o caminho aqui, né, do meu roteador residencial para o servidor, para a provedora, depois para o servidor B, depois para o servidor E, e depois para o servidor destino. Bom, se eu fizer essa rota, eu vou levar 2, 7, 10, 14 milissegundos. É uma rota mais interessante. Okay? Então, quando um dispositivo deseja enviar dados a um determinado receptor, deve-se transmitir o pacote da forma mais eficiente. Para isso, existem algoritmos em grafos que calculam o melhor caminho a se percorrer numa rede com essas características. Okay? E aí, só por curiosidade, né? Quando, por exemplo, a gente se comunica em um servidor que não é do Brasil, por exemplo, um servidor americano, um servidor chinês, a gente acaba tendo uma latência maior do que alguns poucos milissegundos, porque há uma grande distância física mesmo para chegar até o servidor destino. Então, essa latência ela chega a ser ali uns quase 100 milissegundos, 80 milissegundos, depende da qualidade do caminho. Mas, inevitavelmente, uma conexão continental, ela vai levar mais tempo, por mais eficiente que sejam as conexões e os roteamentos adotados. Uma curiosidade mesmo. Alguma dúvida sobre esse exemplo, gente? Todo mundo acompanhou aí? Legal? Tranquilo, né? Então, beleza. Então, vamos encaminhar para um segundo exemplo. Okay? O segundo exemplo é o exemplo de roteamento de veículos. Então, agora, especialmente na quarentena, o pessoal está comprando muitos produtinhos ali do Mercado Livre, por aí vai. E aí, esse serviço de entregas, logística de entregas, ele incorre em um problema que é modelado e resolvido através de teoria dos grafos. Okay? Então, o problema de logística de entregas, ele funciona da seguinte forma, né? Você tem aqui o seu depósito, de onde partem os veículos para entrega. Então, aqui eu estou pegando um exemplo do Sedex. Eu não sei se vocês já notaram, perto da UFOP tem uma sede do Correios ali, onde um centro de distribuição, né? De onde eles distribuem entregas aqui na cidade. Okay? Então, esse veículo, ele não funciona da seguinte forma, ele não pega uma entrega, faz e volta ao depósito. Na verdade, eles carregam o veículo no começo do dia, fazem várias entregas na cidade e depois voltam ao final do dia para encerrar o serviço ou talvez pegar outra entrega. Okay? Mas não é eficiente você fazer apenas uma entrega. Então, o nosso veículo ele tem que percorrer um determinado conjunto de pontos da cidade fazendo entregas. Nesse exemplo, eu marquei alguns pontos aqui no mapa, né? Os pontos B até F, são os pontos de entrega. Então, obviamente, né? Cada ponto a ser visitado é um nó nessa rede, e o armazém também é um nó que eu chamei de A. Okay? Uma aresta é criada entre cada par de nós, representando todos os caminhos possíveis nessa rede. Ou seja, o meu veículo ele pode sair aqui de perto da UFOP, do depósito da Correios, e pode fazer entrega lá no bairro industrial aqui de João Monlevade, depois lá no bairro metalúrgico, depois vem cá no Sion e assim por diante.
Lembrando que ele tem uma restrição que ele tem que passar por todos os nós e voltar para o depósito. Então, há ligações entre todos os nós aqui da rede, indicando que é possível fazer os caminhos. É possível partir de D, a partir de D eu posso ir para o caminho que eu achar melhor aqui. Nada me impede de fazer outros caminhos. Só que não é qualquer caminho que é bom, certo? E o nosso problema de teoria dos grafos, ele envolve isso. Isso é bem importante para a gente. A cada uma dessas arestas é atribuído um custo. Esse custo pode representar a distância entre os dois pontos, ou o tempo de deslocamento entre eles, ou outros fatores, ou talvez uma métrica combinada, alguma coisa do tipo. Então, aqui eu fiz uma estimativa da minha cabeça aqui da distância desses pontos, como bom conhecedor da cidade de João e eu marquei todas as distâncias aqui em quilômetros, né? 2,5 do industrial até o mais ou menos centro da cidade, né? 3 quilômetros aqui do Sion até o FOP, mais ou menos, e assim por diante. Esses números, né, são questionáveis ali, mas são próximos à realidade, espero eu. Então, a gente pensa agora, beleza, eu tenho os cursos para as arestas. Agora, a gente está interessado em resolver esse problema da forma mais eficiente possível, ou seja, visitar todos os pontos percorrendo o mínimo de distância possível. Veja que esse problema, por mais que envolva apenas 6 nós, ele já não é trivial. Né? No olho aqui já é um pouco difícil de resolver. Por exemplo, eu posso partir do vértice A, vir aqui para o vértice B, percorrendo 2,7, vim aqui para o vértice E, percorrendo 3,4, depois vim para F, depois de F eu poderia vir para C, depois de C eu poderia vir para D, e por fim em D eu me dei mal, né? Porque eu vou pegar uma aresta super longa aqui para chegar até E de novo. Então, essa é uma solução, posso fazer A, B, E, F, D, F, C, D, A. Essa é uma solução, ela resolve o meu problema, mas ela envolve um deslocamento muito maior do que outras soluções mais eficientes. De fato, a solução mais eficiente para esse problema é essa ressaltada em vermelho nas arestas. Né? Eu posso partir de A, vir cá no bairro Metalúrgico, depois vir cá, próximo ao bairro de Lourdes, passar para o centro da cidade, vir para o bairro Industrial, vir para o Sion e fechar o meu ciclo aqui no meu depósito de novo. Então, essa solução, essa rota, ela percorre uma distância menor do que a rota anterior que eu tinha apresentado. Tanto faz, na verdade, se eu percorro de A a B, F, E, ou se eu faço o contrário, A, C, e se faço o ciclo no sentido oposto aqui. Teoricamente não tem diferença. Né? Talvez em termos práticos faça diferença. Nesse modelo teórico que eu representei, não. E uma solução boa nisso aqui, pensa, né? Todo dia o Sedex faz entregas em Monlevade. Todo dia, não. Alguns dias, tem dias que o pessoal acho que dá uma enrolada. Mas, eu tô brincando. Mas, virtualmente, todo dia útil, né? Uma empresa de logística faz entregas. O Sedex, por exemplo, tem milhares de unidades espalhadas pelo Brasil. Então, uma solução que roteia bem os seus veículos, ela tem o potencial para gerar uma economia gigantesca para a empresa. Okay? Então, ela pode economizar custos com combustível, manutenção e até mesmo horas de trabalho dos seus funcionários. Pessoal, alguma dúvida sobre esse exemplo? Tranquilo? Beleza, então, gente. Vocês podem ficar à vontade, tá? Se tiver dúvida, vocês me interrompam aí e vamos seguindo. Beleza. Então vamos para o nosso terceiro e último exemplo de aplicações modernas de teoria dos grafos. Esse exemplo aqui é bem interessante, tem contato com ele diariamente. Que é o ranqueamento de páginas na web. Mecanismos de busca, por exemplo, o Google, né, gigante Google, eles também lançam mão de algoritmos em grafos para selecionar os melhores resultados em suas buscas.
Cada domínio da web, nesse contexto, cada domínio da web é representado por um nó. Então, para exemplificar, temos alguns sites da web aqui no nosso esquema. Né? Eu tenho o site da Oracle, tenho o site da Wikipedia, tenho o site da UFOP, tenho o meu site pessoal, tenho o site do LaTeX e tem o site da Google Play, da loja de aplicativos. Vamos supor que o nosso usuário faça uma consulta pelo termo banco de dados. O usuário quer saber sobre banco de dados. Não são todos esses sites que têm conteúdo sobre banco de dados. A Google Play não tem, LaTeX não tem, o site da UFOP não tem. Bom, o Wikipedia tem uma página sobre banco de dados. A Oracle, obviamente, tem também uma página que descreve banco de dados. E eu, no meu site humilde aqui da web, eu também lecionei uma disciplina de banco de dados e eu tenho também um conteúdo lá sobre banco de dados. Mas como que a Google define qual dessas páginas ele deve exibir para o seu usuário? Bom, primeiro, a gente já intuitivamente descarta as páginas que não correspondem à chave de busca. Né? O FOP, Google Play e LaTeX estão fora. Mas elas também são consideradas no cálculo da seguinte forma. Os hiperlinks entre essas páginas são representados por arcos dirigidos, ou seja, arestas que partem de um nó até determinado outro nó. Por exemplo, no meu site, eu faço uma referência ao site da Oracle. Então, tem um hiperlink do meu site para o site da Oracle. Um outro exemplo, no meu site eu faço uma referência ao site da UFOP, indicando meu lugar de trabalho. Eu faço referência ao site do LaTeX. Eu faço referência também a Google Play quando eu mostro algum aplicativo que eu desenvolvi. Por outro lado, tem outras conexões na rede. Por exemplo, o site da UFOP também faz referência ao meu site pessoal, porque tem lá o meu perfil de professor, tem o meu site associado. O site da Wikipedia ele faz referências à Oracle e ao LaTeX, e também ao UFOP, né, como sendo uma universidade grande. E essas são as principais ligações internas aqui nessa rede. Só que não é só isso que é considerado. Tem uma diferença grande entre esses sites. Por exemplo, o meu site pessoal ele não é famoso. O meu site pessoal, se tiver uma meia dúzia de ligações fora essa ligação da UFOP, apontando para ele, é muito. Já o site da Wikipedia é extremamente famoso. Tem milhares, milhões de ligações para o site da Wikipedia. O site da UFOP e o site da Oracle também tem um número razoável de ligações. E os sites da LaTeX, da Google Play também tem ligações externas. Então, esse esquema que eu represento aqui, essas setas aqui sem origem, né? Ligações externas arbitrárias dos nossos websites. Então, né, o meu site está humilde, não tem nenhuma ligação. Da Wikipedia tem várias, da UFOP tem algumas. E a gente está com a nossa rede montada. Mas ainda não respondi a pergunta, né? Como que o Google resolve qual dessas páginas é mais relevante para o nosso usuário pesquisar sobre banco de dados? Essas 3 páginas têm conteúdo, mas qual ele vai mostrar primeiro? Bom, então, o Google ele usa um algoritmo que chama de PageRank, é o ranqueamento de páginas. Cada um desses sites web ele tem um certo score de acordo com o número de hiperlinks que apontam para ele. Então, o score do Wikipedia, por exemplo, é extremamente alto. O score da Oracle é um score razoável. O score da UFOP também, só que a UFOP não tem conteúdo de banco de dados. O score da Google Play também é muito alto, mas não tem BD. O meu score é muito baixo, apesar de eu ter conteúdo de BD. E o LaTeX também não tem conteúdo de BD. Então, o algoritmo de PageRank ele ordena os resultados da busca. Então, no meu exemplo aqui, a Wikipedia foi o primeiro resultado. Tinha um resultado patrocinado no começo, que é outro aspecto, né? Os nossos gráficos já não tratam, já é uma questão comercial mesmo, ele bota na frente, dependente da relevância. Aqui, o segundo resultado, talvez um dos próximos resultados, era o link da Oracle, e mais para baixo tem um site aqui com material sobre banco de dados. E, infelizmente, não é nem o meu site, na verdade, é um site de um outro professor, não sei nem de onde que esse sujeito é.
O fato é que meu curso de banco de dados eu comecei na pandemia e foi interrompido, então realmente não teve muitos acessos. Outra coisa que é levada em consideração no PageRank também são os acessos. A Google mantém uma estatística sobre os acessos. Quem tiver interesse, pode dar uma pesquisada sobre PageRank, ele explica melhor como que o Google ranqueia os resultados. É um algoritmo proprietário, é um segredo, tipo da Coca-Cola ali, né, que só algumas poucas pessoas ali sabem e é super protegido o segredo do algoritmo deles, mas em linhas gerais é isso que o algoritmo faz. Alguma dúvida sobre esse terceiro exemplo? Eu vou colocar o link aqui no. Só um minuto, vou colocar o. Depois eu coloco o link no PDF, e aí vocês acessam ali se vocês tiverem interesse depois para pesquisar sobre o assunto. De fato, é a página do Wikipedia mesmo. Eles têm um artigo bem interessante sobre o PageRank. Querem olhar depois. Então, beleza. Também tem outras aplicações interessantes de teoria dos grafos que eu vou abordar posteriormente no curso. Então, planejamento de recursos e horários, que é inclusive foi meu tema de doutorado, mestrado, oriento alguns trabalhos nesse tema. Ou seja, é possível planejar horários, equipes de trabalho usando algoritmos em grafos. Análise de mídias sociais, tem até uma disciplina letiva, né, rolando agora do meu colega professor Felipe, que fala sobre o assunto. Através de análise de mídias sociais, dá para identificar spammers, conteúdo para propaganda e várias outras coisas interessantes. E navegação por GPS, que é uma coisa que a gente tem também bastante contato. Né? Sistemas de GPS, eles também usam grafos para identificar as melhores rotas. Bom, pessoal, a aula sobre... Alguma dúvida sobre as explicações, algum comentário?